Irmãos, Né? agora prestem atenção. Tá tudo certo? A sequência dos fatos? Vamos, cada fato, cada ponto agora a gente vai voltar e recapitular só para vocês entenderem. Primeiro ponto, sorte sobre os dois bodes. Realidade, Jesus e Barrabás. Ponto 2, sacrifício no altar de bronze. Sombra, realidade, crucificação de Cristo. Uhum. Ponto 3, banho e troca das vestes. Na lei, sombra. Realidade, Jesus, quando ele é estocado, sai água e sangue dele, mais a ressurreição e a glorificação do corpo e a troca das suas vestimentas. Uhum. Ponto 4, entrada no santo lugar. Na realidade, a ascensão de Cristo ao Quando céu. ele sobe aos céus, né? Isso. Naquele momento ele já está entrando no santo lugar. No santo lugar não feito por mãos humanas. Isso aí. Mas a realidade daquele que foi feito aqui na terra. E agora o ponto 5. Irmãos, é tremendo isso. Esse texto é muito bom. É tremendo. Jesus, quando ele entra no santo lugar, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava no santo lugar, algumas coisas ele tinha que arrumar. Ele tinha que verificar toda tarde, toda manhã, a menorá, completar com azeite as botijas e ajeitar as lâmpadas para que elas fiquem acesas, para a iluminação do tabernáculo. Passo 2 dentro do tabernáculo. O que ele faz? Ele vai queimar um incenso. Mas primeiro ele tem que arrumar a menorá. Uhum. Existe um ritual. Ele está com aquelas 2 vasilhas de sangue para fazer expiação para ele, para a casa dele, pelas 12 tribos de Israel. Mas ele não pode entrar de cara no santo lugar, senão ele morreria. Primeiro ele tinha que arrumar as lâmpadas. Depois ele queimava o incenso para esfumaçar Existe toda uma ordem cronológica. Não é de qualquer jeito. Então vamos lá. Vamos lá. Ele está agora no ponto 5. A arrumação da menorá. Jesus faz isso? Faz. É o recado às 7 igrejas em Apocalipse 1, dos versos 10 a 14. Lê aí pra gente. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que é o dia da expiação. Exatamente. É o dia que a gente está falando aqui. É o dia do Senhor. Quando ele vem e expia os pecados. Ele está na sequência, irmãos. Olha só, tudo que a gente falou. Esse estudo é sobre a expiação. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia, para nós, para a igreja. As 7 igrejas é a plenitude das igrejas. É a plenitude das igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi, olha aí, 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Agora veja a vestimenta dele. Já está trocada a veste. Já está trocada as vestes, ó. Vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Isso aí. Quem é esse, irmãos? É o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É ele que está ali falando com voz de trombeta, anunciando o dia da expiação para João no dia do Senhor, que é o dia da expiação à volta dele. Só que o que ele está fazendo? Ele está entrando no Santo dos Santos ali, ele está entrando no santo lugar e arrumando... Ele está passeando no meio dos candeeiros. Ele vai dar um recado às 7 igrejas, ele vai repreender 5 e enaltecer 2, vai acender as outras 5 através das outras 2, que estão acesas e irrepreensíveis. Ele vai começar a dar instruções para o candeeiro para que todas elas fiquem acesas. Esse é o azeite de ouro. A mensagem que ele dá às 7 igrejas, com as suas respectivas promessas, é uma mensagem única à igreja do tempo do fim. Sim. Ele está mostrando ali, derramando azeite de ouro, que é a mensagem que vai ter que ser profetizada novamente, lá pelas testemunhas. Ele está fazendo agora, mostrando às 7 igrejas essa mensagem e arrumando o candeeiro de ouro, a menorá. E agora, no passo seguinte, que é o passo 6, ele vai queimar o incenso. Primeiro ele tinha que arrumar a mensagem, mostrar, isso, deixar a igreja acesa. E quem vai fazer esse incensário encandecer e sair fumaças, que são as orações dos santos? Aí é a mensagem das testemunhas, sim, ao qual Jesus já acabou de passar para as 7 igrejas. Ele passa a mensagem, que é a menorá arrumada. Agora o que ele vai fazer? Vai acender o incensário, vai botar o incenso dentro das brasas e vai pegar fogo naquilo ali, vai fazer uma fumaceira danada, que são as orações dos santos. Lá na lei fala disso. E era isso que acontecia lá também no tabernáculo. Isso aí é a queima do incenso, a fumaça, que na realidade é a oração dos santos, a oração dos santos
especificamente das 2 testemunhas. E isso está diretamente ligado às 7 trombetas. Agora, por que as 2 testemunhas estão orando assim? Porque foi liberada a elas uma revelação, foi ajeitado o candeeiro. Exatamente. O candeeiro acendeu, né? Tem aquela primeira luz que é o que aconteceu lá em Atos 2, né? Foi acesa ali o candeeiro naquele momento, né? Com a chuva temporã. O sacrifício da manhã, da tarde e manhãs. Da manhã, agora é o sacrifício da tarde. Que é justamente para a virada do dia, que vai entrar no reino milenar. Isso aí. É o final do dia, é o grito da meia-noite. Lá vem o noivo, na parábola das 10 virgens, à meia-noite, vigia, porque nós não somos do dia, nós somos da noite, somos do dia, o ladrão que vem à noite. Por quê? Esse recado que foi dado lá no Pentecostes, que é a primeira chuva, o primeiro acendimento da menorá, vamos dizer assim, isso veio queimando, e é preciso o azeite ser reposto. Reposto novamente. Para acender a menorá novamente. Isso vai ser feito por Jesus, está sendo feito por Jesus aqui nesse texto que a gente acabou de ver, em Apocalipse 1. Ele está reacendendo com essa mensagem que tem que ser profetizada de novo. Essa mensagem vai acender a igreja do Senhor, que é a menorá de 7 candeeiros. Ele fala isso para as 7 igrejas ali, que é a igreja do Senhor, a plenitude da igreja ali, toda a igreja. Uhum. Vai ser aceso aquilo ali com uma mensagem que é o azeite. E aí o que vai acontecer, irmãos? As testemunhas, as 2 testemunhas... Cheio da unção de ouro. Cheio da unção do azeite de ouro, azeite puro, conhecimento cétuplo, que foi passado com essa mensagem que João entregou às 7 igrejas, vai acender tudo novamente. É a última chuva. Vai acender a igreja de novo, vai acontecer o novo avivamento. E o maior de todos, como nunca aconteceu. E as testemunhas vão fazer milagres e prodígios maiores que o Filho de Deus não fez. É quando ele fala que vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Trancar o céu por 3 anos e meio, transformar rio em sangue, acabar com a terça parte da vegetação. Nós vamos ter poder sobre a natureza. Sobre a natureza. E aí, irmãos, essas orações dos santos, que são acesas agora aqui, que são colocadas no incensário e esfumaçando o santuário, na lei, na realidade, elas são as 7 trombetas. E a gente Pedro, como assim são as 7 trombetas? Nós vamos ler os textos e vocês vão ver. Olha aqui, é o 6º ponto. Queima do incenso, fumaça. Na realidade, oração dos santos, das 2 testemunhas e as 7 trombetas que vão tocar. Apocalipse 8, de 1 a 6. Posso ler aqui? Manda ver. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora, quase meia hora, né? E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo pôr-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha aí, vai linkando as revelações que está dando. Vai linkando a realidade com a sombra. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo o altar. Fogo do altar. E o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Irmão, o que aconteceu aqui? Você viu? Eles pegaram o braseiro que estava queimando um incenso dentro do incensário e tacaram sobre a terra, respondendo às orações dos santos. Essas são as trombetas. Esse texto está relacionado ao início do toque das trombetas. Tá entendendo? E depois, no final, parece que ainda não tinha tocado as trombetas, mas Deus está voltando o texto para começar a mostrar cada efeito de cada trombeta. Deus está dando um zoom para mostrar as trombetas. Tá certo, irmãos? Olha aqui. Você pode... Olha que interessante isso. Quando você lê as trombetas, as primeiras trombetas, as primeiras 5 trombetas, se eu não me engano, deixa eu só conferir. As primeiras 4 trombetas, tá caindo coisa ardendo em fogo na terra. É tudo em brasa, é em fogo, é ardendo, né? É sempre com uma conotação de algo quente que vem do céu. Foi caído na terra. Isso é o incensário, as brasas de fogo que estavam na mão do anjo, que foi jogada na terra, respondendo às orações das testemunhas que estão tocando trombeta na terra. Tá entendendo, irmão? O que está acontecendo? As trombetas das 2 testemunhas que estão tocando na terra, que estavam acesas, que estavam com as suas menorais acesas, enchendo toda a igreja toda desperta,
toda acordada, profetizando, tocando trombeta, subindo como incenso a Deus, e Deus respondendo através do anjo, jogando na terra a brasa. Do trono, jogando na terra e causando as calamidades. E é bom lembrar que no capítulo 6 de Apocalipse tem almas debaixo do altar clamando por justiça. Né? Deus aqui já está começando a responder as orações deles, né? Já são mártires. Testemunhas que foram martirizadas. Existem testemunhas martirizadas que estão clamando por justiça debaixo do altar, e tem testemunhas vivas aqui na terra também proclamando e profetizando e julgando, trazendo juízo através da sua voz. Porque foi despertado pelo candeeiro que acendeu. Despertou, acordei, agora eu vou começar a proclamar e a determinar juízo. Exatamente. E aí o interessante dessas almas que estão lá debaixo do altar, esse altar que está ali, ao qual as almas estão debaixo, irmãos, é o altar de bronze que está na terra, aonde na lei eram sacrificados os bodes, os carneiros e os novilhos. Ali, os bodes, os carneiros e os novilhos que estão debaixo do altar clamando por vingança são as almas dos santos. São os santos que foram sacrificados como sacrifício agradável a Deus na metade da semana pelo povo da besta. Foram degolados. Foi quando ele cessou o sacrifício contínuo das orações das trombetas que subiam no céu e eram respondidos na terra. Acabou na metade da semana isso, porque ele matou quem estava fazendo. E essas almas estavam junto com outras almas que foram decapitadas no decorrer da era cristã, da igreja, desde a igreja primitiva até esse momento do final, do meio da semana, da última semana de Daniel. Todas essas almas estavam clamando por vingança. Até quando, Senhor, tu não julgas e não vingas o nosso sangue? Deus já vai começar a fazer isso quando ele começar a derramar a ira dele sobre a terra, e já está causando calamidade na terra, atrapalhando o império da besta que ele está montando, já com as trombetas. E aí ele vai consumar essa vingança no dia do tribunal de Cristo e depois do final do milênio lá no trono branco, quando ele finaliza e bota todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo e da igreja. É interessante, né? Você vê assim que o bode está lá preso que na porta da tenda, que é na terra. Está na terra. Houve o sacrifício no altar de bronze, que era no altar externo, que é na terra, né? Foi lavado as vestes de Jesus, que é na terra, tudo na terra. Agora, e eles estão debaixo do altar. Eles estão, ou seja, no Sheol, debaixo da terra. Debaixo da terra. Né? Agora, o que é o céu? O que tipifica o céu? É quando ele entra no santo lugar. Aí isso é no céu. Aí é no céu, que ele subiu. Não é na terra. É claro, ele está no céu. Entendeu? Né? Então, essa visão que João está tendo das almas dos decapitados não é no céu. Não é no céu. Aquilo é porque está no altar de sacrifício que está na terra. É o altar de bronze. Não tinha sacrifício dentro do Tem santo dois dos altares, santos, que é o de bronze e é o de ouro. O de ouro que está lá. O de ouro que está no céu, aspergia esse sangue nele. Não tinha alma de gente morta debaixo dele, nem tinha sacrifício de... Exatamente. Não era feito sacrifício dentro do santo lugar. Não podia fazer. Isso era no átrio externo, na terra. Altar de bronze, terra. Altar de ouro, céu. Entendido, irmãos? É tremendo isso. Show de bola, cara. É muito tremendo essas revelações, quando a gente tem um entendimento das festas, quando a gente tem um entendimento da sequência do sumo sacerdote se cumprindo em Jesus, a gente entende todos esses pormenores. Então a gente veio aqui, ó, o sexto episódio aqui de uma sequência de 10 que a gente vai falar para vocês, é esse que a gente acabou de falar, a queima do incenso, a fumaça, que são as orações dos santos, das duas testemunhas, as 7 trombetas. 7 trombetas vão ser jogadas na terra através a gente vai profetizando, vai sendo lançado. A gente vai profetizando, igual Moisés lá no Deus dava a revelação para Moisés ouvia a revelação e a voz dele era como trombeta. O que ele falava acontecia. O que a gente não pode esquecer, irmãos, é que agora, na sombra da lei, o santo lugar e o santíssimo lugar, eles viram uma coisa só. Só acontecia isso no dia da expiação. O véu abria uma vez no ano e tudo que estava no santo lugar virava uma coisa única. A Arca da Aliança... como se os cômodos se juntassem, se unissem. Se juntavam realmente. O lugar dos pães da proposição, a menorá, o incensário, a Arca da Aliança, tudo virava um lugar só. E tudo tomado de fumaça, para Deus não ver, o sumo sacerdote não ver o altar e morrer. Estava tudo esfumaçado. E agora, aquela região inteiriça, que era subdividida em duas, santo e santíssimo lugar, vira uma coisa só, e o sumo sacerdote avança para diante da Arca da Aliança, aonde ele vai
fazer na lei a aspersão 14 vezes. 7 de uma botija de sangue que tinha do novilho para ele e para a casa dele, e numa Mais outra 7. botija que tinha o sangue do bode, que foi Para lançado as 12 sorte tribos. para as 12 tribos, mais 7 vezes. Isso, pelo sumo sacerdote, na realidade que é Cristo, não acontece com a aspersão de sangue. Todo mundo está unido no corpo. Não tem mais, não tem aspersão de sangue na realidade. O que tem na realidade então, Pedro? Tem o seguinte, quando Cristo está na frente do Pai e acontece aquela visão que João vê, um cordeiro que é dado como morto desde a fundação do mundo, e ali aquele cordeiro está ali dado como morto, mas estava vivo e tinha 7 olhos, e tinha uma aparência de que estava morto, mas estava vivo, é o cordeiro que foi sacrificado. Mas ele está vivo porque está ressurreto, e está com a igreja ali no corpo dele. E aquilo, Deus olha para aquela imagem que está sendo mostrada para João e se lembra que o Filho foi sacrificado e que os seus santos também serão sacrificados. E aí o que ele faz? Ele não recebe a aspersão de sangue sobre o altar, sobre o propiciatório. O que ele faz agora? Ele dá em troca para aquela que matou o cálice do furor da sua ira, que são os 7 cálices da ira de Deus, cheios de sangue dos mártires que ele vai fazer, ela vai se dar de beber. Com o sangue dos mártires, agora ele vai dar o troco nela. Vai dar ela de beber até ela morrer. Entendeu? E agora a aspersão do sangue são os 7 cálices da ira. As orações dos santos e o incensário são as 7 trombetas, e as 7 aspersões de sangue são os 7 cálices da ira de Deus. Ah, Pedro, não eram 14? Eram 14, irmãos. Mas Jesus não vai fazer. Deus não vai se vingar das 12 tribos de Israel. Não, claro que não. E não vai se vingar da família do sumo sacerdote. Ele vai se vingar dos seus santos 7 vezes, uma única vez. E tem texto para isso. Simples, vamos lá, vamos ler então. Nós lemos o sexto passo, que é a queima do incenso. Agora nós vamos ler a aspersão do sangue no propiciatório. Sombra, realidade, os 7 cálices da ira. Lá na sombra ele aspergia 7 vezes, né? Agora a gente vai ver agora aqui. Apocalipse 15:8 é a continuação de Apocalipse 8, 1-6. O ritual de que o santo lugar está todo coberto de fumaça continua para a aspersão do sangue sobre o propiciatório na lei. Vamos lá, Apocalipse 8, de 1-6. É 15... Apocalipse 15, versículo 8. Aí fala assim, ó. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo. Como é que não pode entrar no templo? Só o sumo sacerdote está ali. Só o sumo sacerdote. Até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Os 7 flagelos dos 7 anjos. Então se encheu de fumaça, né? E é exatamente na mesma figura lá de Isaías capítulo 6, que quando Isaías ele entra na casa de Deus, né, no santuário, se enche de fumaça, né? Ele é purificado com uma brasa que é tirada do altar, então é trocado as roupas dele, ele é purificado, e a partir de então ele tem que começar a profetizar ali na terra de Israel que haverá assolações na terra, né? Ou seja, ele é uma voz de trombeta ali. Houve o quê? Uma purificação, houve foi aceso, né, o despertar profético dele. Ele já era profeta, mas precisava reacender de novo essa chama profética dele. Reacendeu essa chama profética dele, foi purificado, o templo se encheu de fumaça e ele foi enviado para começar a profetizar assolações que haveriam sobre a terra. Estava vendo uma tipologia de sumo sacerdote em Isaías. Exatamente. E outros profetas também recebem sobre si a tipologia do Filho do Homem, do Filho de Deus. Em vários profetas acontece isso. Em Zacarias acontece isso. Em Zacarias não, em Ezequiel acontece isso. No Vale dos Ossos Secos, enfim. Alguns outros profetas. Oséias, você vê no casamento. São várias tipologias, né, apontando como sombra o que seria a realidade. Que é Cristo. Beleza, então olha aqui. Apocalipse 14, de 9-12, a gente vai ver os 7 flagelos sendo devolvidos agora, em vez de aspersão no altar de Deus, Deus vai aspergir sobre a terra em forma de cálice da sua ira. Vamos lá. Apocalipse 14, versos de 9-12, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Olha aí. Irmãos, é tremendo isso. Verso 12. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, e nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui ele fala da sua ira, como cálice da sua ira, e a ira vindoura, que é a ira que é jogar vivo no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Depois da condenação. E aqui se consuma a ira de fato. Toda a ira de Deus. Os 7 cálices e o destino final, que é lago de fogo e enxofre. Beleza? Ele deu de beber da sua ira. Cálice da sua ira. E a completude dela, que é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 16, tá aí? De 5 a 6, diz aí. Vamos lá. Eu vi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes darás deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Amém, irmão. Então, olha só que coisa, irmão. Porque no sangue, ela se embriaga do sangue dos santos, agora ele vai retribuir a elas. Agora, da mesma forma como eles morreram, você também vai morrer. Né? Você vai beber, você vai se embriagar com o sangue dos santos. Só que em forma de calamidade. De calamidade. São os 7 cálices da ira. Você pode ver que os 7 cálices da ira, todos eles acertam a besta, o povo da besta e o seu trono. É para destruir. E o 7º cálice da ira é a saraivada de pedra, quando Cristo vem cumprir o furor da ira de Deus mesmo, o lagar do furor da ira de Deus, pisar os inimigos na batalha. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos ler outro texto aqui para mostrar mais uma vez os 7 cálices da ira, que é a realidade das aspersões de sangue que aconteceu no propiciatório na sombra. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 19, 2 e 3 diz assim: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Quando ela é exterminada, lançada viva no lago de fogo e enxofre. É o último cálice aí. Né? Entendido, irmãos? Vocês estão vendo a associação de uma sombra, que era uma aspersão de sangue 7 vezes no propiciatório, e a realidade, que são 7 cálices da ira sendo aspergidos na terra, em forma de calamidade sobre o reino da besta, sobre a besta e sobre o povo que adorava ela e colocou a sua marca. Olha como Deus é tremendo, irmão. Trombetas em forma de oração, cálices de sangue da ira de Deus. Deus retribuindo, devolvendo, fazendo justiça aos santos. Né? Ou seja, tudo isso está lá no tabernáculo, só que quem lê não vai entender nada. Não vai entender nada. Né? Não vai entender nada. Porque tá obscuro, está em sombra. Isso ocorre tanto em Cristo quanto na sua igreja. Vou recapitular, irmãos. Vamos lá. 1. Sorte sobre os 2 bodes. 2. Sacrifício no altar de bronze. 3. Banho e troca das vestes. 4. Entrada no santo lugar. 5. Arrumação da menorá. 6. Queima do incenso, a fumaça. 7. A aspersão de sangue no propiciatório. Eu estou falando a sombra e a gente já sabe qual é a realidade que a gente está acabando de falar. E agora já está acabando já os ofícios ali, o que tem que fazer, já está terminando. Isso aí. O 8º ponto é a saída do Santo dos Santos. Tem que ter a saída. A saída, ela acontecia no soar da 7ª trombeta. É uma 7ª trombeta diferente, irmãos. Não é a 7ª trombeta que acontecia na festa das trombetas. Isso é o maior equívoco. A festa das trombetas acontecia para o povo se preparar para o dia da expiação. Tinha que se arrepender, afligir suas almas, levar suas ofertas para o dia 10 do mês 7, acontecer todos esses sacrifícios, esses rituais que a gente falou aqui. Mas existia... como é que a gente tem que diferenciar a 7ª trombeta, então? Quando a gente olha para o dia do jubileu, na santificação do 50º ano. No ano 49, quando se repetia a festa 7 vezes, por 7 anos, no ano 49, existia uma trombeta de chifre de carneiro berrante, que na nossa tradução está escrita como jubileu.
essa palavra não existe, essa palavra é chifre de carneiro berrante. Essa trombeta que percorria toda a terra de Israel na sombra é a tipologia da sétima trombeta que vai cruzar toda a terra no dia da vinda de Cristo. É essa trombeta de chifre de carneiro berrante que vai santificar o 50º dia, que é o dia do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que é o milênio na terra. Exatamente. O dia da instauração do milênio na terra. É quando Cristo sai do Santo dos Santos para vir estipular o ano aceitável do Senhor. Esse texto que nos mostra a saída do Santo dos Santos, está lá, que é o toque da sétima trombeta, a trombeta de chifre de carneiro berrante, que é a volta de Cristo, está em Levítico 25, de 8 a 10. Lê para nós aí, irmão. Também contarás 7 semanas de anos, olha aí. Linka as 70 semanas de Daniel. Linka aí, tudo linkado. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, olha aí, gente. Então, no mês 7º, olha aí, no mês 7º, que é o mês dos tabernáculos, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Olha a expiação, é o que nós estamos estudando. É o nosso né? dia, é o dia da redenção. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Por que toda a vossa terra? Ali era toda a terra de Israel. Aqui vai ser todo o planeta Terra, né? E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Amém, irmãos. Maravilha, né? Saiu do Santo dos Santos, dia da expiação. Tocou o berrante. Tocou o berrante. Ali se cumpre o dia da expiação. É o que fala lá em Paulo, quando ele diz, né, que é o dia do Senhor, o dia de Cristo, ou seja, é um evento só onde ele vai reunir nos ares a sua igreja. É reunião solene, isso aqui é reunião solene. Claro. Irmãos, tu tá vendo como o pré-tribulacionismo enrola tudo? Se a gente for pela onda do pré-tribulacionismo, o sumo sacerdote sai 2 vezes, no mínimo, do Santo dos Santos. Isso está na sombra? Não está na sombra, é uma vez por ano. Não tem lógica nenhuma. Jesus Cristo vai sair uma vez por toda do Santo dos Santos. Ele não vai sair depois ele volta para pegar o resto. Não existe isso, irmão. A saída do sumo sacerdote é uma única vez. É no dia da expiação. No dia do chifre de carneiro berrante, do toque desse chifre de carneiro berrante. Não tem 2 dias da expiação. Uma expiação para a igreja, outra expiação para Israel. Não existe. Não tem como. Não existe. Então esse é o 8º ponto. Saída do Santo dos Santos. O 9º ponto. Agora, irmãos. Tem aquele texto de Apocalipse 11:15. Que ele vem para o 7ª trombeta, né? Fala assim, ó, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, olha o jubileu, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, né? Ou seja, neste momento aqui é o que acontece lá em Levítico. Toca o berrante, né? Toda a terra ouve, e ele faz uma reunião solene para quê? Para entregar a terra e trazer paz para a terra e dar liberdade à igreja e a criação que está debaixo do cativeiro da corrupção. Se cumpre aquelas 7 maravilhas que falam para Daniel 9:24. No cumprimento das 70 semanas. Expiação de pecado, cessar da iniquidade, selamento da profecia, ungir o santo dos santos. Tudo está ali. Tudo está aí acontecendo aqui. Acontecendo ao mesmo tempo. É maravilhoso isso daí. Olha só, então vamos lá. Nós lemos aí. Agora, o 9º ponto. Agora, irmãos, preste atenção. O irmão Igor falou desde o início que um bode entrou para ser sacrificado e colhido o sangue dele para ser aspergido dentro do véu lá, dentro do Santo dos Santos. Mas ficou um bode de fora da tenda da congregação. Se lembra? Esse bode vai entrar em ação agora. Ele estava na terra. Ele estava lá, guardado para ser lançado como bode emissário. Olha aqui, ó. Vou recapitular no Levítico 16, no verso 20, diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto. Esse é o bode para Azazel, é o bode emissário. Toda a sorte, todo o pecado do povo de Israel foi remido pela morte de um bode e agora vai ser expiado pelo segundo bode, que é o verdadeiro culpado que estava solto, e ele vai ser solto, lançado sorte para ele
no deserto, onde ele vai morrer também. Só que um morreu para remir com sangue o povo de Israel. Esse vai morrer porque ele é o culpado e vai viver até morrer no deserto. Aonde está a realidade disso? A realidade disso está no anticristo, no espírito do anticristo. É a hora da volta de Cristo que ele dá cabo do segundo bode, que é o bode para Azazel. Agora ele vai pegar esse bode, vai lançar ele na prisão, que esse espírito do anticristo é o espírito que está sobre a besta, que são povos, línguas e nações, e sobre o falso profeta, que é a persona, o homem em que o espírito do anticristo vai se personificar e vai ser o poderoso, o chefe, o homem vil. Então o espírito do anticristo está sobre o falso profeta e está sobre povos, línguas e nações, que é a besta. Gog e Magog. O Gog é rei de Magog. Entendido, irmão? Aí, esse espírito do anticristo, que é um espírito que usa homens, usa o falso profeta e usa povos, línguas e nações, Jesus vai dar cabo dele agora, vai aprisionar ele, falso profeta e besta. Vai jogar no abismo. E vai lançar depois no lago de fogo e enxofre vivo. E o diabo, que é o culpado de tudo isso, porque o anticristo não é o diabo, Paulo fala que o anticristo é a segunda eficácia de Satanás, ele não é o próprio Satanás. O diabo vai ser aprisionado no abismo, lá no abismo, e a besta e o falso profeta vão ser aprisionados para serem julgados no tribunal de Cristo, para serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Esse anticristo, esse espírito do anticristo é a tipologia do bode emissário. Isso está lá em Apocalipse do capítulo 19, versículo 20, Isso. Que diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que fizeram o sinal da besta. Amém. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Claro que o que estava acontecendo ali no Antigo Testamento é sombra, porque não ficou dois bodes ali, né? Mas aquele bode representa esses aqui. Tá? Então aqui dali é como Hebreus fala, não é a exata expressão das coisas, não é exata, é sombra, não é perfeita. Não é perfeita a expressão, é parecido, né? Então você observa que quando Jesus vem, que a gente vai falar aqui, né, tem um arrebatamento da igreja, né? E aí é quando ele aprisiona, né, a besta e o falso profeta. Tem aquela rebarba lá de 75 dias, que vocês já estudaram sobre isso, né? Nesse período de 75 dias tem o tribunal de Cristo, e é neste momento em que Deus ele vai julgar tanto o falso profeta quanto aqueles que receberam a marca da besta. Esses que receberam a marca da besta e ficaram vivos ainda, passaram pelo período da Magedon, eles serão lançados, né, no lago de fogo e enxofre. Isso aí, exatamente. Só aí, irmãos, acontecendo isso, deu conta do bode para Azazel, a gente vai ter que voltar só um pouquinho na saída do Santo dos Santos, quando acontece o arrebatamento da igreja e quando Cristo vem para pisar o lagar do furor da ira de Deus, para completar o sétimo cálice da ira de Deus, que é quando a gente joga com Cristo, joga a pedra sobre o reino da besta, sobre a meretriz, a grande Babilônia, e depois a pedra vem para bater no pé da estátua de Daniel, acabar com esse reino, com esse império do anticristo e nascer um império de luz, que é o reino de Deus na terra. Mas olha aqui, olha como é lindo. Na lei, o sumo sacerdote, nesse momento que ele saía do Santo dos Santos, ele estava pronto para levar o povo para a festa das tendas, das cabanas, a festa dos tabernáculos. Só que o povo colhia a plenitude da uva e a plenitude do trigo, porque essa festa do tabernáculo é a festa da plenitude da colheita. A primícia era lá no início das festas, e agora acontecia as últimas chuvas que davam a plenitude da colheita da uva e do trigo. E isso está tipificado na realidade dos fatos, quando a gente lê Apocalipse 14, que é a vindima e a ceifa. A ceifa do trigo, que é o arrebatamento, e a vindima, que é o pisar do lagar da ira de Deus na batalha do Armagedon. É que na festa, no mês da festa dos tabernáculos, existia um dia específico que era a festa das uvas, aonde o povo de Israel pisava mesmo nas uvas. Era exatamente nesse mês, na festa dos tabernáculos. Já é uma parábola, né? Mostrando a realidade dos fatos. Então, irmãos,
acontecia antes da festa dos tabernáculos, na lei, o povo tinha que chegar, não podia chegar de mãos vazias nessa festa, porque era a festa da gratidão, de todo um ano de plantio, de colheita, de fartura. Os celeiros estavam cheios, eles tinham que levar a melhor parte para Deus, do trigo e da uva. E isso está na realidade quando Cristo entrega as primícias que somos nós para Deus, o trigo, e vai pisar a plenitude dos seus inimigos, que é o povo da besta, que está reunido para pelejar contra aquele que vem no nome do Senhor na batalha do Armagedon, do Vale do Megido, do Vale da Decisão, do Vale de Josafá, no Vale de Jezreel. É ali que acontece o Armagedon. E é ali que Cristo vem pisar o lagar do furor da ira de Deus. Já caíram 7 cálices da ira sobre eles, agora eles estão trôpegos ali, desesperados, blasfemando, não se arrependem, e aí Cristo vem consumar a ira de Deus pisando neles e estabelecendo o reino milenar na terra. E aí, só vocês lerem Apocalipse 14 lá, irmãos, que vocês vão entender o que é a vindima e a ceifa. E isso acontecia só depois vinha o tabernáculo. Sim. Que aí a gente entrava nos tabernáculos, de fato, que é a festa das cabanas. Que é o 10º ponto desse que estudo. É onde finaliza então as festas, né? Fecha-se um ciclo. Isso, exatamente. Né? Fecha-se um ciclo aí. Né? E aí é interessante que você vê em Apocalipse no capítulo 7, no versículo 9, que vai dizer assim: depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, trocaram-se as vestes, né? E com palmas nas mãos. Palmas nas mãos é o quê? É festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, né? E tem o versículo 13 que também diz assim: e um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aí tem até aí. É até aí, né? É. E para completar esse texto, irmãos, você vê que esses estão. Agora isso aí que ele leu, esse texto maravilhoso que ele leu, em Apocalipse 7, 9, depois dos versos 13 a 15, nada mais é que a festa dos tabernáculos e a boda do Cordeiro. O povo já remido, com as vestes limpas, entrando, inaugurando o milênio na terra. Apocalipse 19, de 7 a 9, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha aí, gente, fechou. Viu, irmãos? Se conseguiu ver o quão é maravilhoso o dia da nossa redenção, que é o dia da expiação, ou o dia da volta de Cristo. Isso tudo vai acontecer literalmente. Hoje a gente deslumbra isso pela fé, deslumbramos o Filho de Deus no Santo do Santo, expiando nossos pecados até hoje. Todas essas coisas vão acontecer e vão ser respondidos em forma literal de calamidades na terra, trombetas, cálice da ira, tudo isso vai acontecer. Tudo isso causado por uma igreja acesa, revigorada, reavivada, com azeite de ouro, profetizando por 3 anos e meio sem morrer, fugindo para o deserto, continuando profetizando, anunciando a vinda de Cristo pelo deserto, anunciando as trombetas, anunciando os cálices da ira de Deus, e tudo isso acontecendo na terra. Irmão, vão ser dias catastróficos, mas vão ser dias maravilhosos, porque a palavra diz: quando vires todas essas coisas acontecerem, erguei os seus olhos e olhai para o céu, porque está próximo o dia da sua redenção. Amém, irmãos? Acaba contigo agora as considerações finais aí. Não, que sim. Vai estar contigo lá no canal. Eu estava fazendo esse estudo aqui com ele, eu fiquei maravilhado. Cada vez que nós ficamos quase 5 horas estudando, né? Fazendo esse pequeno esboço aqui, porque conforme a gente ia lendo, Deus ia mostrando, Deus ia falando, Deus ia revelando, e a gente ficou contemplando,
né, esses dias, né, tão maravilhosos que vão acontecer com a igreja. É interessante que sim, vão ser dias difíceis, vão ser dias, né, turbulentos, de grande tribulação, mas o que diz lá em Apocalipse capítulo 12, né? Quando o diabo é lançado na terra, alegrai-vos, ó céus, alegrai-vos. Amém. Né? Então é para nós nos alegrarmos. Por quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer. Nosso rei está voltando. Amém. Né? Nosso Jesus está voltando. E tudo isso que nós aprendemos através da sombra é para que você entenda que o que nós estamos ensinando está respaldado nos profetas, na lei. É uma palavra só, né? E a primeira parte vai estar lá no meu canal, aí. Se inscreva também no meu canal, ativa o sininho no canal dele, ativa o sininho no meu canal, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no seu WhatsApp, compartilha em todos os lugares essa mensagem maravilhosa, esse estudo tremendo, irmãos. Isso é uma coisa, isso é coisa maravilhosa da parte de Deus, guardada e selada para esse tempo que a gente está vivendo agora. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam nos nossos canais, um abraço e até o próximo estudo. Valeu, galera, tchau. Um abraço.